Fala pessoal, beleza? Aqui é o Barska. Nesse vídeo a gente vai fazer uma introdução ao Link. Vou falar um pouquinho para vocês sobre essa ferramenta. Bom, o Link ele é o nome de um conjunto de tecnologias que integram consultas a diferentes fontes de dados diretamente na linguagem C Sharp. Mas o que quer dizer isso, né, pessoal? É muito comum quando a gente está desenvolvendo uma aplicação, a gente precisar consultar dados ou informações em diferentes fontes de dados, como por exemplo, a gente pode consultar páginas web, páginas HTML, a gente pode precisar de dados que estão em arquivos XML, CSV, ou ainda a gente pode consultar bancos de dados, né? Só que qual o problema disso? O problema é que sem a ajuda do link, o que a gente costuma fazer geralmente é escrever consultas ou expressões utilizando strings, né? Então, basicamente, a gente escreve uma sintaxe lá em string que vai fazer a consulta do nosso dado, né? Então, usando o exemplo aqui do banco de dados, é muito comum a gente escrever consultas ou queries em SQL, tá? Para trabalhar com bancos de dados, mas o problema é que a gente acaba usando strings ou textos para fazer essa consulta, né? Qual que é o problema disso, né? Um dos problemas é que utilizando o texto, a gente não tem a ajuda do compilador para verificar se a consulta que a gente escreveu, se ela está correta ou não, né? Então, como tudo é string, o compilador não consegue verificar se o que a gente escreveu está correto. Um outro problema é o IntelliSense, que é aquela ferramenta maravilhosa que ajuda a gente a ganhar produtividade, né? No nosso dia a dia. Você começa a escrever a sua consulta e o próprio IntelliSense vai te dando sugestões do que você pode escrever. Então isso ajuda bastante a gente a fazer o nosso código, a ganhar produtividade. Um outro ponto é que sem a ajuda do link, a gente não consegue utilizar algumas ferramentas do framework, né, que estão ali integradas juntamente com o C Sharp, com o .NET. Então, por essa razão, é muito melhor a gente trabalhar com um link, né? Porque o link já vai nos dar a ajuda do compilador, vai trazer o IntelliSense e também a gente vai ter ferramentas ali do framework que a gente pode utilizar na nossa consulta. Tá legal? E antes da gente falar um pouco do código, acho que é interessante também a gente ver como é que funciona as funções, né? Porque o link ele trabalha muito com função. Então, quando você vai fazer um filtro numa fonte de dados, quando você vai fazer uma soma ou algum outro tipo de operação nas coleções de dados, você vai escrever basicamente uma função, né? E o link vai trazer para você o resultado dessa sua função. Então, como é que funciona, né, funções aqui no C Sharp? Basicamente, função é uma expressão aqui que a gente escreve dessa forma. Eu vou falar para vocês um pouco de como ela funciona. Aqui a gente tem uma entrada e aqui a gente tem uma saída, tá? Então, eu estou dizendo nessa função aqui de exemplo que a minha entrada é um tipo inteiro. Então, qualquer número do tipo inteiro vai servir aqui para mim como uma entrada. E que a saída dessa função vai ser um booleano. Então, true ou false, né? A gente está acostumado a trabalhar. Aqui eu tenho o nome da função, né? Estou chamando ela de função nesse caso. E aqui eu tenho o corpo dela, né? Como é que funciona esse corpo da função, né? Eu tenho aqui geralmente uma variável que vai representar a minha entrada. Então, o valor inteiro que a gente comentou vai estar aqui dentro dessa variável chamada de i, né? Essa variável i. Aqui eu tenho um lambda, que é um sinal para delimitar, né, a diferença entre a entrada e a saída. Então, a gente usa esse lambda, que é apenas uma sintaxe, né? Você tem que seguir essa sintaxe quando você escreve uma função. E aqui eu estou dizendo o que vai acontecer na minha função. Então, dado que eu vou receber um número inteiro, que é esse i, eu quero verificar se o i é maior do que 2. Tá certo? Então, se o i for maior do que 2, eu vou ter como resultado da minha função, aqui no booleano, né, um true. Se ele não for maior do que 2, né, eu vou ter um falso. Beleza, pessoal? Então, basicamente, essa é uma função bem simples, mas dá para a gente ter uma ideia de como trabalhar aqui com os dados, tá bom? Na sequência, a gente vai ver alguns operadores do link, né, e como que a gente consegue trabalhar com o link no nosso dia a dia, tá bom? Fala, pessoal. Antes da gente começar a ver o código dos operadores link,
Eu vou mostrar para vocês algumas adaptações que eu fiz aqui no código para a gente conseguir visualizar de forma melhor as coleções de dados quando a gente imprime no console. Tá? Uma das coisas que eu precisei fazer foi incluir essa linha aqui para a gente conseguir estar utilizando, né, a dependência do newtonsoft.json. Então, se você for utilizar mesmos exemplos ali, digitar no seu projeto, você vai incluir essa linha aqui no seu CS Project, tá? No projeto que você estiver utilizando aí. Outra coisa, né? Todos os exemplos que a gente trouxe aqui estão em uma aplicação, né? Um console terminal. Então você consegue dar aí um .NET New console e ele vai criar para você um projetinho igualzinho a esse. E a gente utilizou essa extensão aqui, né? Uma extensão C Sharp. A gente criou chamada de ToString.json, né? Essa extensão ela vai receber uma enumerable, né? Uma coleção, praticamente ela vai receber uma coleção, e ela vai serializar, né? Converter essa coleção em um JSON, né? Um texto em JSON, de forma indentada. Então fica mais visual, né? Fica melhor para a gente visualizar quando a gente trabalha com JSON indentado, ok? Basicamente isso, esse código aqui eu vou estar sempre utilizando ele, vocês vão ver que em diversos momentos eu vou estar imprimindo no console usando o ToString.json. Então quando vocês verificarem esse ToString.json, vocês sabem que veio exatamente dessa extension aqui, ok? Vocês não precisam dar muita atenção para isso nesse momento, é apenas artifício aí que a gente utilizou para ficar melhor, mais visual, ok? Ponto interessante e muito importante é que para trabalhar com link, né, você vai importar o system.link aqui em cima. Então, podem ver aqui, ó, estou dando using system.link, né, que é daí que ele vai puxar todos os operadores que a gente vai trabalhar esses vídeos sobre link, ok? Então é isso. Fala pessoal, beleza? Bom, então nesse vídeo a gente vai começar a ver na prática como que a gente utiliza o link, né? Como que a gente trabalha com as coleções. E eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa ver e entender para facilitar aqui a nossa utilização do link são os operadores, tá? Então o link ele fornece para a gente um conjunto de métodos, né? Que a gente utiliza para manipular esses dados, né? Esses métodos são conhecidos também como os operadores, tá ok? Então, assim, tem muitos operadores dentro da coleção ali disponível pelo link. E eu trouxe aqui para a gente uma lista com alguns operadores separados aqui em 5 grupos, tá? Então, basicamente, eu trouxe aqui um grupo que eu chamei de restrição, o grupo de agregação, o grupo de ordenação, o grupo de paginação e, por último, o grupo de projeção, tá legal? A gente vai ver detalhadamente cada um desses operadores que estão aqui embaixo, tá? De cada grupo. Não precisa se preocupar com eles agora, não precisa anotar, nem sair pesquisando, porque a gente vai ver cada um deles de forma detalhada, ok? O primeiro grupo que a gente vai falar nesse vídeo é o grupo de restrição e o operador especificamente vamos falar do operador where, que é esse operador aqui, ok? Então, o que é o operador where, né? E por que ele está no grupo de restrição? O operador where ele funciona basicamente como um filtro. Então, toda vez que eu preciso filtrar a minha coleção baseado em alguma função, alguma expressão, eu vou utilizar o operador where, tá legal? E esse operador where ele vai restringir a minha coleção de dados e vai me devolver uma nova coleção com os dados filtrados. Então, nesse primeiro exemplo, eu trouxe aqui uma lista de pessoas, tá? Então, aqui uma lista de nome de pessoas. Tenho aqui alguns nomes, eu tenho Ada Lovelace, Alan Turing, Steve Jobs, Grace Hopper. E a nossa ideia aqui é filtrar. Como que a gente consegue filtrar essa coleção de dados aqui, tá? De modo que eu tenha depois uma coleção apenas com nomes de pessoas que tem a letra L, tá? Então, imagina que esse é um exemplo que a gente precisa... a gente vira e mexe, né? Você está desenvolvendo, você se depara com um exemplo parecido, você precisa filtrar uma lista de produtos ou uma lista de pessoas.
Então, esse é um caso de uso bem interessante, né? A gente precisa filtrar uma lista. Então, basicamente, como é que a gente trabalha com esse operador do link? A gente tem aqui a lista de pessoas e a gente tem o operador where, desculpa, onde a gente vai chamar esse operador where em cima da nossa coleção e passando para ele aqui a nossa expressão, né? A nossa função, na verdade, né? E nessa função eu estou dizendo para ele, olha, para cada pessoa que você tem dentro dessa lista aqui, aplique essa verificação aqui, ou seja, verifique se o nome da pessoa contém, esse aqui é um método, né, uma extension método das strings, né, então eu consigo verificar, dado que eu tenho uma string, eu consigo verificar se ela tem alguma letra dentro dela, né, e eu estou verificando especificamente aqui a letra L, tá certo? Então eu estou falando para ele o seguinte, ó, passe em cada uma dessas pessoas e verifique se ela tem a letra L. Se ela tiver, você vai trazê-la para mim. Tá? Se ela não tiver, você não vai trazer. E é isso que ele faz. Então, ele vai iterar nessa coleção de dados aqui, em cada um dos nomes, e vai me devolver uma lista filtrada, que eu estou chamando aqui nesse caso de pessoas filtradas. Tá certo? Vamos dar uma olhadinha como é que esse código vai funcionar, para a gente entender um pouco mais. Então eu vou aqui debugar ele, né? Coloquei aqui para executar em modo de depuração, facilitar para a gente. E aqui então eu vou primeiro inicializar, né, a minha lista de pessoas. Então eu tenho aqui as 4 pessoas nessa lista. Vou imprimir elas aqui na tela. Então a gente consegue ver aqui no meu terminal as 4 pessoas. E agora eu vou mandar ele filtrar. Então vou falar para ele filtrar. E vou pedir para ele imprimir cada uma das pessoas nessa nova coleção, pessoas filtradas, para a gente ver apenas as pessoas que têm a letra L no nome. Ok? Então aqui ele terminou de listar para mim. E ele trouxe apenas Ada Lovelace e Alan Turing. Certo? São, de fato, né, as 2 pessoas aqui que têm a letra L no nome. Ok?